Vamos falar um pouquinho para vocês hoje sobre mecanismos de trocas gasosas no ser humano. Se você fizer uma secção, um corte longitudinal, tá, no corpo do ser humano, na verdade é um corte sagital, que passa por essa região, você vai ter a sua via aérea respiratória, formada pela via aérea superior, onde você tem fossas nasais, faringe nasal, faringe oral, laringe, traqueia, brônquios, que se ramificam em bronquíolos, que por sua vez se ramificam em bronquíolos terminais, e ao final do bronquíolo terminal, nós temos um local onde ocorrerá, literalmente, a troca gasosa. Essa região corresponde à região do nosso alvéolo, tá? Pulmonar, ou melhor dizendo, alvéolos pulmonares. O sangue proveniente de um tecido seu vai receber o gás carbônico produzido durante o ciclo da respiração celular. Então, se você considerar, por exemplo, eu tenho aqui uma determinada célula que porque você está vivo, porque por meio da respiração celular, ele vai produzir, tá, moléculas de gás carbônico. A pressão parcial da quantidade de CO2 aumenta. E aí, por um mecanismo de simples difusão, o gás carbônico em alta taxa sai do citoplasma, atravessa a membrana plasmática desta célula em questão, passa por um pequeno espaço chamado de espaço intersticial celular, e do espaço intersticial celular ela vai atravessar a parede do único vaso sanguíneo do seu corpo, que pode fazer o seu sangue sofrer algum tipo de mudança bioquímica. Esse vaso é de parede muito fina, é chamado capilar. Neste caso, é um capilar sistêmico. Nesse capilar sistêmico, o gás carbônico atravessa, e o gás carbônico que entrou no sangue apresentará 3 destinos diferentes. Uma pequena porcentagem do CO2 irá apenas se dissolver na água. Água de quem? Água do plasma sanguíneo. Percentualmente, né, nós temos aproximadamente 8% dos 100% que entrou. O restante, portanto, 92%, ele vai, olha só que interessante, ele vai atravessar a membrana plasmática das nossas células transportadoras de gases, chamadas de eritrócitos, ou simplesmente você vai chamar de hemácias. Onde no interior das hemácias nós encontramos aproximadamente 250 milhões de uma molécula chamada hemoglobina, que aqui eu vou designar pelo símbolo Hb. Essa molécula de hemoglobina, ela captura, tá, uma parte do CO2, formando, portanto, no interior das hemácias, um composto, um complexo, que é chamado de HbCO2, ou seja, a carbohemoglobina, também chamada de composto carbamino. Essa carbohemoglobina vai conduzir em nosso sangue carbonado, em nosso sangue venoso, aproximadamente 11% do CO2. O restante do CO2, olha que interessante, ele vai reagir com a água do plasma? Não. A água do citoplasma da hemácia. Porque essa reação, ela é lenta e você precisa acelerar essa reação. E acelerar uma reação, você precisa de uma enzima. Enzima essa que está no interior da hemácia. Uma enzima aqui chamada de anidrase carbônica, que acelera essa reação e você vai ter a formação de um composto que é o H2CO3. O H2CO3 é o ácido carbônico, o ácido fraco, que rapidamente irá ionizar, formando um íon H+, mas, olha só, joguei até para fora, o HCO3-, que é o íon bicarbonato, que está conduzindo, olha só, 8, 11, portanto vai estar conduzindo 81% do CO2 em nosso sangue venoso. Este íon H+ liberado combina-se com uma outra hemoglobina, formando a chamada hemoglobina reduzida. E essa hemoglobina reduzida, HbH, tem por função não deixar o íon H+ livre e, em decorrência disso, manter o pH sanguíneo na faixa de 7,3 a 7,4.
Este sangue venoso, formado ali num capilar sistêmico, vai se direcionar ao coração por uma vênula sistêmica, uma veia sistêmica, vai cair na veia cava, superior e inferior, átrio direito, ventrículo direito, é ejetado através da artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela vai levar o sangue até o pulmão. Essa artéria vai se ramificar em arteríolas, e essas arteríolas vão se ramificar em quê? Nesses vasos que são chamados de capilares. Capilares do quê? Capilares alveolares. Esses capilares alveolares, portanto, eles apresentam aqui dentro, tá? Olha só, você vai ter uma porcentagem do CO2, que é o CO2 dissolvido. Você vai ter aqui o interior da hemácia com o quê? Com HbHA, com HbCO2 e aqui fora você tem o HCO3-. Dessa forma, tá, acontecerá no tecido pulmonar, junto aos alvéolos pulmonares, o processo chamado de hematose, onde após a sua inspiração, você inspira quando você contrai os músculos diafragma, intercostais internos e externos. O volume da cavidade pleural aumenta, em decorrência do aumento de volume, a pressão diminui. E com isso, o oxigênio, o ar atmosférico, ele entra pela fossa nasal, faringe nasal, faringe oral, traqueia, brônquios, bronquíolos e estufa o alvéolo. Então, portanto, a taxa, ou seja, a pressão parcial de oxigênio aqui está elevada. Obedecendo sempre um gradiente de concentração, um gás sempre irá se difundir de um local de maior pressão para menor pressão. Então o gás oxigênio começa a entrar no sangue e o gás carbônico começa a sair. Então você vai ter inicialmente a eliminação desse CO2 dissolvido, você eliminou 8%. Agora, o oxigênio, uma porção pequena do oxigênio, apenas irá se dissolver. Aonde, gente? No plasma sanguíneo, aproximadamente 2%. Pois a maior quantidade de oxigênio, veja, ele vai invadir a hemácia. Na hora que ele invade a hemácia, ele promove duas coisas. Existe uma afinidade muito maior do oxigênio à hemoglobina do que, no caso, o CO2. Então, na presença de oxigênio, ele quebra essa ligação. O CO2 agora vai ser liberado, o CO2 vai ser liberado para o meio externo, ou seja, para a cavidade alveolar, enquanto essa hemoglobina agora, do interior da hemácia, captura o oxigênio. Fazendo essa hemoglobina aqui agora, essa hemoglobina ligou-se ao oxigênio, formando a chamada oxihemoglobina. E você, nesse momento, liberou mais 11% de CO2. Falta liberar uma maior quantidade. Olha só que interessante. Da mesma forma que o oxigênio tem maior afinidade a essa hemoglobina, ele também tem maior afinidade à hemoglobina reduzida. Então ele desloca essa ligação, essa hemoglobina vai pegar mais oxigênio, mais HbO2. E o íon H+ agora sai. Quando o íon H+ sai, ele encontra quem? Ele encontra o bicarbonato. Encontrando o bicarbonato, você vai ter uma reação inversa a essa. Você vai ter a formação de CO2, você vai ter a formação de água. E aí esse CO2 em alta taxa vai ser eliminado para o interior da cavidade alveolar, concluindo o processo de hematose. E essa água, Edu? Essa água ela vai sair também na forma de vapor. Esse fenômeno é um fenômeno denominado de hematose, que consta da troca do gás carbônico do sangue venoso para o oxigênio presente no nosso sangue arterial. Na Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, o examinador fez referência a esse assunto. Vamos dar uma olhadinha na questão. A pneumonia é uma doença geralmente causada por bactérias, mas também pode ser causada por vírus, protozoários ou fungos. Um detalhe interessante. No ciclo de vida do Ascas lumbricoides e do Ancylostoma duodenale, assim como no Decatur americanus, há uma passagem pelos pulmões, o que sugere, no ciclo evolutivo desses vermes, um quadro semelhante, um quadro bastante parecido com a pneumonia. E, portanto, ela pode ser bacteriana, ela pode ser viral, ela pode ser fúngica e até causada
pelo ciclo evolutivo de alguns vermes. Coisa que não foi colocado aqui na questão, mas é bom sempre saber. Os micro-organismos provocam inflamações nas unidades pulmonares que ficam com um acúmulo de secreções, o que dificulta a hematose. Os sintomas mais comuns da pneumonia são tosse, que pode produzir expectoração, dores torácicas, febre alta, falta de ar. Em casos graves, a pessoa doente pode ter complicações e vir a óbito. Item A da questão. Cite o nome da unidade pulmonar em que ocorre a hematose. Cita. Comando da questão é para você falar onde ocorre a hematose. A hematose ocorre nos alvéolos pulmonares. Ponto. É isso que você tinha que responder na parte inicial do item A da questão. Mas essa questão continua. Qual tipo de medicamento é prescrito para combater as bactérias causadoras da pneumonia? O único medicamento prescrito para combater bactéria é o antibiótico. É a única substância que pode inibir o desenvolvimento, inibir a reprodução da bactéria, que vai atuar diretamente sobre os ribossomos desse micro-organismo. Tudo bem? Então, antibióticos usados para combater infecções bacterianas. Perfeito? Respondeu basicamente o item A da questão, bem tranquilo, bem fácil. No item B, quadros de pneumonia grave podem levar ao desenvolvimento mais intenso de acidose respiratória. O que provoca a acidose respiratória? Explique como o corpo humano pode corrigir o quadro dessa acidose. Veja bem, tá? Durante a transformação, tá, do sangue arterial em sangue venoso, que acontece junto aos capilares sistêmicos, você tem o gás carbônico reagindo com a água. Na hora que o gás carbônico reage com a água, forma o ácido carbônico, que rapidamente ioniza, formando o íon H+, e HCO3-. No entanto, essa reação está indo, veja, neste sentido. Como o cara está com um quadro de pneumonia, essa reação inversa não está acontecendo, o que levará um acúmulo do íon H+, e a presença de íon H+, numa solução a acidifica. Era isso que o examinador queria que eu respondesse. A presença de íon H+ em excesso no seu sangue é que provoca a chamada acidose carbônica. Aí, a segunda parte dessa questão B. Explique como o corpo humano pode corrigir o quadro de acidose respiratória. Quando o seu sangue fica ácido, ele está circulando pelo seu corpo. Quando ele circula pela região encefálica, ele vai banhar, através de capilares, a região do bulbo, onde, na região do bulbo, existe uma área chamada centro respiratório, que é extremamente sensível à acidose carbônica. Na hora que o bulbo recebe o sangue ácido, o centro respiratório é alertado. E o centro respiratório vai enviar, tá, via medular, estímulos para os músculos intercostais, externos e internos, e para o diafragma para intensificar a respiração, aumentar a sua frequência respiratória. E aumentando a frequência respiratória, você vai começar a eliminar mais íon H+, fazendo a reação ocorrer dessa forma. E dessa forma você consegue equilibrar, o seu organismo, na verdade, consegue equilibrar esse quadro de acidose respiratória. Foi uma pergunta relacionada à fisiologia da respiração, ligada não somente à anatomia, fisiologia e à bioquímica da respiração. Bastante interessante nesse vestibular da FAMEMA. Espero que você tenha gostado. Um abraço.